Fala galera, meu nome é Alberto, esse é o canal Caiu na Química e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 8 do livro do Clayden, tá? A primeira parte a gente já falou, eu vou deixar o linkzinho aí, um tagzinho, e hoje a gente vai falar sobre a segunda parte, principalmente sobre a acidez e basicidade das aminas e das amidas, tá? Lembrando que eu sempre deixo a descrição aqui embaixo no vídeo, para se você quiser assistir alguma parte específica aí do capítulo, você poder clicar aí direto. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, me ajude a ter mais inscritos aí, gente. Clica no canal de inscrição, não custa nada. Muito obrigado se você está assistindo o vídeo. Um abraço e bora pro vídeo! Gente, então vamos lá para a segunda parte desse capítulo 8, que está falando de pKa, tá? Nessa segunda parte aí a gente vai começar falando sobre as aminas e amidas, né? A basicidade aí, o pKa desses compostos. Lembrando que sempre vai ficar aqui na descrição do vídeo. Eu coloco aí as marcaçõezinhas para as partes do vídeo, para se você quiser assistir alguma parte específica, mas é muito legal você assistir o vídeo inteiro aí, tudo bem? Então aí os compostos mais importantes quando a gente fala aí de compostos de nitrogênio são as aminas. Aqui tem um exemplo de uma amina alifática aí, né? Aminas são esses que possuem o NH, o nitrogênio ligado ao carbono e hidrogênio, e as amidas, que são os nitrogênios ligados a essa carbonila, que é esse grupo C do PlaO aqui, tá? Para quem não sabe isso daí. Então as amidas, elas têm o nitrogênio C do PlaO, as aminas não têm. E como o nitrogênio aí, ó, já começa aí, ó, o nitrogênio é menos eletronegativo que o oxigênio, lembrando que a parte 1 eu vou colocar o linkzinho aí na descrição em cima, um tagzinho. Se você não assistiu, assiste, que a gente falou dos compostos que tem oxigênio. Como ele é menos eletronegativo, né, que o oxigênio, basta lembrar aí aquela regrinha, é uma regrinha bem besta aí, mais fluoroxigênio e nitrogênio. O oxigênio é mais eletronegativo, então o nitrogênio ele tem um caráter mais básico. O que é um caráter mais básico? Ele consegue doar o seu par de elétrons, aqui eu estou falando de base de Lewis, né? Doa o seu par de elétrons com mais facilidade. Por quê? Porque ele não é tão eletronegativo, gente. Se a gente pensar que o nitrogênio tem um par de elétrons e que ele não é tão eletronegativo, que ele não puxa tanto o par para ele, ele consegue então doar esse par para um próton mais facilmente. Ele consegue receber um próton, ele consegue ser uma melhor base do que o oxigênio. E a gente tem um exemplo aqui, né, de uma amina aqui, ó, o pKa de uma amina, deixa eu dar o zoom aqui. O pKa de uma amina é 10. Para álcoois, esse pKa é 0. Lembrando que quanto menor o pKa, mais ácido vai ser aí o seu composto. Já agora aqui, se você quiser tirar, né, mais um próton aí, se você quiser agir como um ácido aí para essa amina aí, né, se ela for agir como um ácido, essa amina agir como um ácido aí, ela já não doa esse próton com tanta facilidade, é bastante difícil você tirar aí, olha, o pKa dela é 35, muito alto, comparando para o álcool aí, para álcoois já vai ser 15 aí, né? Comparado aí, ó, se a gente comparar a amônia, né, a amônia aqui que tem esse pKa 10, ela é comparado, por exemplo, com o fenol. A gente viu o fenol no finalzinho da parte 1 aí do capítulo 8, de novo, se você não viu, assista lá. O fenol ele tem essa basicidade mais acentuada, por quê? Porque ele consegue estabilizar essa carga negativa justamente por causa do seu anel aromático ali, né? Tem a estabilização pelos orbitais sp2 que estão ali, na verdade os orbitais p, e fazem com que isso seja mais facilmente estabilizado lá, tá? Mas então, as aminas elas são mais básicas do que os compostos que possuem oxigênio, e aí já tem a questão do quê? Já tem a questão, aqui é o que a gente falou, né? Remover o próton de uma amina é muito difícil. Só terminando a frase que eu ia falar, a questão que a gente vai falar daqui a pouco também, que é por que as aminas, quando fala de pKa das aminas, qual é o pKa que a gente está se referindo, né? Isso é importante porque como ela é básica, isso gera uma confusão muito grande. O pKa é de um ácido, né? A constante de acidez aí, quando a gente está falando de compostos básicos, como que isso vai funcionar, já vou explicar isso daí ali na frente. Mas vamos só ver essa questão de como que a gente remove o próton de uma amina, né? Para remover o próton de uma amina, igual a gente estava vendo aqui, ó, remover o próton de uma amina, que é essa parte daqui para lá, está se tirando um hidrogênio, é muito difícil aí. Por quê? Porque esse ânion é muito instável, ele não consegue se segurar aí. A única maneira é você usar uma base mais forte ainda que ele. Claro, se você usa uma base mais forte, gente, só relembrando, a gente tem a escala
deixa eu colocar uma telinha branca aqui. A gente tem a escala do pKa aqui, eu vou fazer uma escala numérica aqui, ó. Se você tem o pKa aqui da amina lá, né, que é 35, se você usa um composto, né, vou colocar o butil-lítio aqui, ó. Se você usa um composto, eu acho que é aproximadamente 40, não lembro aí, vou colocar 40 aqui, ele vai ser mais básico. Quem tem menor pKa é mais ácido. Então, a amina aqui vai agir como um ácido. Opa, vai agir como um ácido. E o butil-lítio vai agir como uma base. O butil-lítio ele é muito usado para retirar prótons aí desses compostos. Tudo bem? Por isso que a gente utilizou aqui, ó, o livro dá esse exemplo da utilização do butil-lítio para arrancar esse próton aqui da diisopropilamina, formando aqui, né, a lítio-diisopropilamina, que é uma base conhecida na química orgânica. Então ela perdeu para o butil-lítio. O butil-lítio é uma base mais forte ainda, porque a gente vai falar ali na frente, compostos, o butil-lítio vai formar um carbânion ali, né, um hidrocarboneto com um ânion, e os hidrocarbonetos eles são bases muito fortes, eles não tendem a doar muito os seus prótons, eles tendem mais a receber esse próton, ser uma base mesmo, e por isso vocês vão ver que ele vai ser essa base forte, vai arrancar esse próton da amina aí, e ela vai se ligar aí com lítio, né, para formar essa base forte aí. A basicidade das aminas neutras aí, ó, é medida pelo pKa do seu ácido conjugado, é isso que eu estava falando agora há pouco, que é essa questão, né? Quando a gente fala aí, por exemplo, o pKa da trietilamina é 11, trietilamina é 11. Vou colocar até essa frasezinha aí, ó, o pKa da trietilamina é 11, e olha aqui, trietilamina, se você desenhar a trietilamina, ela tem uma amina, met, et, né? 2 carbonos, só que é trietilamina e o parzinho de elétron. E aí, olha como confunde. O pKa da trietilamina, é 11. Como assim o pKa da trietilamina é 11, sendo que a trietilamina não tem hidrogênio? Algum hidrogênio aqui, a gente está vendo hidrogênio nessa amina, tirando, claro, os hidrogênios dos carbonos que estão aqui, mas a gente está falando do hidrogênio do nitrogênio, não tem. Então, é isso que eu estava falando antes. Ó. Quando a gente fala das aminas, a gente trata desse pKa aqui. Esse pKa, ele é um pKa que ele vem da onde? Ele vem de um ácido conjugado. Então é como se a gente estivesse vendo isso daqui, ó, gente. É como se a gente estivesse vendo quem? A trietilamina, vou desenhar ela de novo aqui. Aí ficou feio ali aquela retida ali. Mais ligada com o hidrogênio e com uma carga positiva no nitrogênio. Esse é o ácido conjugado da trietilamina, porque ela agiu como uma base. Ó, existe aqui, né? Ela vai agir como uma base. Por quê? Porque ela estava antes dessa maneira que a gente viu ali em cima desenhada. Ao receber um próton, então existe um próton aqui, ó. Ela recebe um próton, né? Ela doa o seu par de elétrons. Ela vai formar esse ácido conjugado. Quando a gente fala desse pKa aqui, esse pKa 11 aqui, ele está aqui, ó. Tudo bem? Por isso que isso gera uma certa confusão aí com esses compostos que são básicos. Então, a trietilamina, quando se diz o pKa da trietilamina, por exemplo, esse é um bom exemplo porque ela não tem hidrogênio ali, é por isso que o livro já coloca ele direto. É 11, está se referindo a esse ácido conjugado dela aí. Olha o ácido conjugado dela aqui, que é aquele que a gente desenhou, né? NH3. Trietil com a amina com o hidrogênio positivo ali, com a carga positiva nessa molécula. O pKa dela é 11. Então, quando se diz isso daí, ó, a basicidade dessas aminas neutras, ela é medida pelo pKa do seu ácido conjugado. Sempre que falar isso, e sempre lembra isso aí, uma dica boa para você aí que está estudando química orgânica é essa. Quando falar de pKa de aminas, né, as aminas normalmente elas são mais básicas. Quando falar pKa's mais baixos, assim, baixo assim, não é baixo, né, 11, 10, 9, já saiba que é o pKa do ácido conjugado daquela amina lá. Por quê? Porque as aminas elas são muito básicas. Lembra que, se você estiver falando de arrancar mesmo, voltei muito até, ó, de arrancar mesmo um próton de uma amina que não está no seu ácido conjugado, que era esse caso aqui, ó, o pKa dela para onde vai? 35, lá em cima, né? Um pKa gigantesco aí, tudo bem? Então sempre vai estar falando disso aí, né? Quando uma molécula é tanto ácida quanto básica, como exemplo aí a gente está dando o exemplo da anilina, né? A anilina ela pode funcionar tanto quanto um ácido como uma base. Quando, igual de novo, isso aqui eu acabei de falar, né?
o seu pKa menor vai ser do seu ácido conjugado. Então, olha aí, ó, o pKa da anilina, falar que o pKa da anilina é 4,6, super ácido, assim, comparando com aminas, né? O pKa da anilina ser 4,6 é do seu ácido conjugado. Olha o ácido conjugado dela aqui, sempre com a carguinha positiva em cima do nitrogênio, porque ele está com um próton a mais, ele está doando o seu par de elétron. Essa doação do par de elétron faz com que ele torne o ácido conjugado. Lembra disso, gente. Sempre que você tem uma base, isso daqui, ó, deixa eu colocar até de vermelhinho para grifar melhor aí, só para, se alguém não entende essa parte, já ficar por dentro. Se você tiver uma base mais um H+, né? Aí vamos supor que a base tem um parzinho de elétron aqui, vou fazer até assim. E vai ficar assim, né? Vai virar quem? O ácido conjugado, né? Isso daí é lá da química, quase química geral mesmo, né? Toda base gera um ácido conjugado quando ela é protonada, e todo ácido, ao se perder o seu próton, vai gerar uma base conjugada, porque ele pode voltar aquela reação lá, tá? Então, olha aí, o pKa da anilina, a anilina é esse composto, que é uma amina ligada no composto aromático, é 4,6, né? Esse pKa, ela doa aí, né, esse par de elétron facilmente aí, né? Ela é bastante ácida, na verdade ela não doa o par de elétron facilmente, ela é bastante ácida, ao contrário disso, ela não doa facilmente, justamente porque esse par de elétron aqui, ó, ele é deslocalizado por essa aromaticidade aqui que está próxima, e aí você pode imaginar que essa molécula, ela tem, né, isso daqui, lembra que essa setinha aqui é uma seta de ressonância, existem essas estruturas, elas coexistem, ela não tem esse par de elétron tão disponível assim, e ela funciona mais como um ácido, tá vendo? Desse jeito aqui, deu uma travadinha aí, mas eu acredito que o áudio não esteja travando. Dessa maneira, o par de elétron dela não é tão disponível, igual a gente imagina quando tá desse jeito aqui. Então as anilinas, toma cuidado, as anilinas elas não são tão básicas justamente por causa da aromaticidade ali, né? Do par de elétron poder andar pelo anel aromático, ele fica mais dissipado, e essa dissipação faz com que ele não seja tão disponível para atacar um próton, para receber ali um próton ali, tudo bem? Então, aí, igual a gente falou, pela razão da conjugação, a anilina também mais ácida que a amônia, muito mais ácida, né? E possui o seu pKa, olha aqui, ó, o da amônia, aqui é quando agora você vai fazer o pKa legítimo, como se fosse, né? O pKa genuíno, que é dela a partir do NH2, sem ser do ácido conjugado, o segundo pKa, doando o seu próton ali. O dela já é 28, ela é mais ácida, justamente por quê? Porque ela consegue estabilizar essa carga negativa, mais uma vez, a aromaticidade aí ajudando nessa acidez, né? Quando a gente compara aí, ó, o da amônia que a gente viu lá no primeiro slide, era 33, olha o dela aqui, 28. Né? Ela é mais ácida, ela consegue perder mais facilmente esse próton, ainda é um pKa mais alto aí, mas não é tão alto, né? Existem outras bases aí que você já consegue arrancar esse próton dela. Por que ela consegue? Justamente porque quando ela perde e fica com essa carga negativa, essa carga pode ser deslocalizada pelo anel aromático, na verdade ela vai ficar nessa posiçãozinha para aí, e ela é estabilizada, querendo ou não, já está sofrendo uma estabilização, do que uma amônia que só ficaria ali, né? Se a gente for desenhar um NH2 menos aí, né? Que perdeu um próton, essa carga negativa ela não vai ter nenhum lugar ali para correr, então ela não é tão ácida nesse ponto aí, tudo bem? A influência da hibridização nesses compostos formados por aminas aí, né? Quando a gente olha aqui, ó, a piperidina é esse anel que não é aromático, né? Eu fiquei na frente até aqui do desenho. Esse anel que não é aromático, contendo um heteroátomo e o nitrogênio no meio, vou dar o zoom para ficar mais fácil da gente ver. Ele é chamado de piperidina, né? Então, se ela doa, não, na verdade ela doa não, ela vai receber aqui, ela está funcionando como base. Aqui já está mostrando, toma cuidado até com isso, agora eu dei uma confundidinha, mas só na questão do desenho, porque a gente estava olhando o ácido conjugado à esquerda e a base conjugada à direita. Agora a gente está com o ácido conjugado à direita e a base normal aqui à esquerda. Então, olha aí, a piperidina, se ela receber, né, um próton aqui, ó, para formar o seu ácido conjugado, o pKa dela é 13. Então, 13, para ela perder, ela é sp3, a hibridização justamente porque ela não tem ligações duplas, a hibridização do nitrogênio, nesse caso aqui, é sp3 mesmo. Agora, quando a gente vai para
A piridina, qual que é a diferença da piperidina, gente? Ó, não existe aromaticidade aqui, nitrogênio sp3. Aqui existe aromaticidade, né? Deu uma travada, mas eu acho que dá dando para ver aí. Aqui existe a aromaticidade e o nitrogênio agora é sp2, né? O pKa ele já reduz, nossa, eu fiquei travado um tempão, mas não tem problema não. O pKa ele já reduz para 5,5, então ela ficou muito mais ácida. Muito mais ácida quer dizer o quê? Que ela doa aí, né? Esse hidrogênio seria doado muito mais facilmente. Esse par de elétrons ele não fica mais tão disponível. Por quê? Vamos ver isso daqui, ó. Quando a gente fala aqui de uma hibridização sp2, a hibridização sp2, quanto por cento de P que tem? 2/3, né? Vou falar da sp3 e da sp, que dá para entender melhor. sp3, 3/4 de caráter P, né? 3/4 de caráter P. Por quê? Porque você tem sp3, ó. No total você tem 1, 2, 3, 4 orbitais sendo misturados, tudo bem? Sendo 3 orbitais de caráter P. Deu uma travada de novo, agora eu acho que deve ter voltado. Só eu que travo mesmo, é o computador daqui que fica travando, mas eu acho que se o áudio continuar, tudo bem. Quando a gente fala do sp, ó, o sp são 1, 2 orbitais, sendo 1 de caráter P. Então você tem um caráter o quê aí, ó? Meio caráter P nesse daqui, e aqui você tem 3/4 de caráter P. O que isso influencia, gente? O que isso influencia? Quanto mais caráter P você tem, olha aqui, mais caráter P você tem, imagina, 3/4, né? É muito maior do que meio nesse caso aqui. Quanto mais caráter P você tem, o P ele está mais longe do núcleo do átomo, tudo bem? Lembra disso, o orbital P ele é um orbital que está mais difuso do núcleo do átomo, então esse par de elétrons ele fica mais disponível, porque ele tem um maior caráter P, olha, ele tem um maior caráter P, ele fica mais disponível. Então, este composto ele vai ser mais o quê? Mais básico nesse caso aí. É um pouquinho complicado de entender, mas depois que você saca aí o que é, você entende de uma vez assim. O outro sp2, por exemplo, que já tem um caráter P menor, né? Ele tem um caráter S mais acentuado, os elétrons eles já estão mais próximos do núcleo, então ele não tem mais tanta basicidade, os elétrons dele não estão mais tão disponíveis quanto o de um orbital sp3. Então isso daqui é a influência. Aí, ó, maior o caráter P, mais longe do núcleo, maior energia e por isso mais básico. Se a gente for lembrar aí, vou deixar também um linkzinho aqui que a gente falou de conjugação de orbitais, mas a gente sempre vai ter, né? Vou desenhar aqui, ó, um HOMO, a gente sempre vai combinar um orbital HOMO, vou desenhar de uma maneira bem simples, né? Que tem o par de elétrons, com o LUMO, que normalmente está numa energia mais alta aí. Quanto mais próxima a energia do HOMO com o LUMO, mais fácil vai ser de combinar. Eles vão se combinarem aí, né, para acontecer a ligação química. Se você tem um HOMO, quando a gente diz aí que um HOMO é sp3, por exemplo, esse aqui, vou colocar que esse aqui é um sp2. Se você tem um HOMO de um composto sp3 que ele está mais, não vou colocar mais tão alto assim não, mas que ele está aí mais próximo aí desse LUMO, desse hidrogênio aí, né? Ele está mais alto em energia. Por que ele está mais alto em energia? Porque ele está mais longe do núcleo, ele está mais instável, ele é mais difuso. Você vai ter uma melhor combinação desse orbital com esse aqui. Lembra, quanto maior a proximidade do HOMO com o LUMO, melhor vai ser a combinação desses orbitais, tá? A gente falou disso daí em algum capítulo do Clyde, eu vou deixar o card aí em cima, já devo ter colocado aí para vocês verem, mas é nesse ponto aí que a gente tem que pensar, tudo bem? Voltando aí, continuando, de novo o meu bonequinho tá travado e eu tô travado, mas eu acho que o áudio continua. Se o áudio continuar, gente, porque o computador agora ele começou a querer travar toda hora, eu não vou fazer o vídeo de novo só porque eu parei. Não tem problema, se vocês estão me escutando e estão entendendo, tudo bem. pKa de amida, olha aí, a amida agora sim, a amida é um composto que tem o quê? O nitrogênio ligado a uma carbonila. Esse nitrogênio ligado a uma carbonila aí, ela vai ter essa deslocalização dos pares de elétrons, né? Deslocalização dos pares de elétrons para a carbonila, olha lá. Ela pode fazer o quê? Ela pode
doar esse par de elétron para fazer uma dupla ligação e o oxigênio ficar com um hidrogênio aqui, né? Fazer uma amida protonada nesse caso aí, recebendo um próton, agindo como uma base nesse caso aí, mas olha o pKa dela. O pKa dela é muito mais ácido, muito mais ácido. Então elas são menos básicas, deixa eu dar uma grifadinha aí, ó. Elas são mais ácidas e menos básicas, né? E a protonação ocorre em quem? No oxigênio, nesse caso aí, tudo bem? A gente acha que é a amina que vai estar recebendo, a gente sempre está falando aí da protonação da amina com relação a ela agir como uma base, mas quando ela age como uma base aqui, né? Quem vai agir aqui, quem vai receber esse próton vai ser o oxigênio lá, tá? Mas ela é muito mais ácida do que, por exemplo, uma amina, olha aí. Se a gente olhar o pKa dela aqui é 0, o pKa de uma amina normal, o pKa da amina que a gente viu lá no começo é 10, ou seja, se a gente fosse colocar e pensar que o pKa numa escala logarítmica, a amida ela é 10 a décima, olha quanto de vezes mais ácida do que uma amina. Justamente por essa deslocalização do elétron. Olha lá, o par de elétron dela, de novo, ó, quando ela está aqui, né, coexistem esse sistema aqui, ó. O par de elétron igual a gente pensou na anilina. Lembra da acidez que a gente acabou de falar da anilina? O par de elétron dela não é tão disponível, que coexiste aqui, né? Essa espécie aqui, a gente consegue ver que ela não tem esse par tão disponível, apesar do hidrogênio ficar no oxigênio, tudo bem? E para ela agir como uma base, ela também tem um pKa aí, ó, 15, também mais ácida, bem mais ácida do que uma amina para perder um hidrogênio aqui. Nesse caso, ela está perdendo esse hidrogênio aqui, agindo como um ácido aí genuíno. Genuinamente, se a gente fosse falar desse composto agindo como um ácido, ele estaria aqui, ó, né? Seria essa passagem aqui que a gente estaria referindo a um pKa como se fosse genuíno, mas lembra que a gente normalmente, quando fala de aminas, a gente fala de pKas do ácido conjugado, igual a gente falou no comecinho aí, tá bom? Então, por essa deslocalização, ela não tem esse par de elétron tão disponível para receber mais um próton, e por isso ela não é tão básica, ela é mais ácida nesse caso aí, tudo bem? Ela gosta de doar mesmo o próton, esse ácido conjugado aqui, ó, para ela doar esse hidrogênio aqui, é 0, então, num pH aí 2, 3, ela já não tem esse hidrogênio para ela lá, tá bom? Se a gente trocar o oxigênio da carbonila por um nitrogênio, olha aqui, ó, aqui antes era um oxigênio, agora a gente tem um nitrogênio, a gente tem essas chamadas amidinas, tá? Elas são bases tão fortes quanto as aminas. As amidinas, elas já não são tão ácidas quanto as amidas, tá? As amidinas, elas já vão para o lado das aminas, elas já ficam mais básicas lá, justamente por quê? Porque existe também essa deslocalização aqui, ó, da amina, olha lá. Quando ela protona, então aqui, ó, o pKa dela já sobe para 12, lembra que da amida é 0, aqui o dela é 12, ó. Se ela tiver com NH2 aqui para doar esse próton, ela fica com NH normal, pKa é 12, né? Essa acidez dela é 12, é básica, por quê? Porque está acima do 7 ali, é básica mesmo, mas não é tão básica quanto uma amina que a gente viu, mas ela já é mais básica. A amina aqui, ó, o pKa da amina é 10, né? Não é tão básica, tão ácida quanto a amida, mas já aproxima bastante aí das aminas, né? 10 para 12 está próximo. Eu sei que é uma escala logarítmica, mas já está bastante próximo. E é justamente por causa dessa deslocalização aí, ó. Quando a gente olha essa deslocalização do par de elétron, agora a gente vê que fica quem aqui, ó? Fica uma carguinha negativa lá. E é essa carguinha negativa que deixa esse par de elétron. Lembra que aqui também existe um parzinho de elétron aqui, né? Essa carga negativa, ela deixa mais disponível ali o par de elétron para receber um próton, para agir como uma base. Por isso ela tem esse caráter mais básico aí. Além disso, quando ela fica desse jeito aqui, ela consegue deslocalizar aí, né? A amina protonada, ela consegue sofrer essa deslocalização, olha aí, ó, e a carga positiva fica vagando por entre esses dois nitrogênios aí. Deslocou carga, gente, lembra disso na química orgânica. Se você tem deslocalização de carga, você tem uma maior estabilidade do seu composto, tudo bem? E aqui tem uma base aí, né, uma base orgânica forte usada aí, a diazobiciclo 1-decano, que tem aí, né, essa amidina C,
o nitrogênio ligado a um carbono dupla N, de novo, ó, nitrogênio ligado a um carbono dupla N, ele agindo como uma base forte, ele age como uma base forte aí na química orgânica, ele pode agir como uma base nesse caso aí, tudo bem? E as campeãs aí, se você for ver que com relação à basicidade, a campeã é se você colocar mais um nitrogênio ainda, né, que são chamadas as guanidinas. Olha aqui, a gente tem um exemplo aí, deixa eu dar o zoomzinho aqui, de guanidina. As guanidinas, elas podem agir então aí, ó, como uma base, elas vão ser o mais básico, se você tiver a amida, a amidina e a guanidina vai ser a mais básica, porque ela tem esses 3 nitrogênios, então ela consegue, olha lá, ela age como uma base, recebeu esse próton aqui, né, agora ela está protonada, e esse nitrogênio fica com a carga positiva lá. Essa carga positiva ela pode ser deslocalizada. Agora ela pode ser deslocalizada como, gente? Ela pode ser deslocalizada. Passa a dupla ligação para cá, mata esse positivo e o positivo fica nesse nitrogênio de baixo. O que mais pode acontecer? Passa essa outra dupla ligação para cá, mata esse positivo e esse positivo fica nesse daqui. Então a carga positiva agora está deslocalizada em 3 nitrogênios. E isso faz com que ela seja mais básica ainda, tudo bem? Igual a gente falou ali, ó, a amidina ela é mais básica, por quê? Porque ela consegue deslocalizar essa carga nesse nitrogênio. A guanidina, ela consegue deslocalizar a carga nesse nitrogênio, igual a gente viu de novo, né? Se passar para cá e matar a carga lá, nesse nitrogênio também. Nem tanto que os aminoácidos mais básicos que existem são quem? São as argininas. Olha a arginina aí, né? Tem um ácido aqui, uma amina aqui, e ainda tem uma guanidina aqui destacada em verde aqui, né? Na pontinha dele, que vai agir como esse papel de base aí, né? São os aminoácidos mais básicos dentre os aminoácidos que a gente conhece aí, são as guanidinas, a arginina que tem a guanidina na sua composição lá, tudo bem? Agora vamos ver o efeito dos substituintes no pKa. Lembrando que se esse vídeo está sendo útil para vocês, se está te ajudando, me ajude a divulgar o canal, a aumentar o número de inscritos. Se inscreva aí, dê um like, curta, mas principalmente se inscreva no canal aí para aumentar o número de inscritos, para eu fazer mais vídeos lá, tudo bem? Para eu fazer mais vídeos aqui. Efeito dos substituintes no pKa aí. Quando a gente fala de substituintes, o substituintes ele pode ter um efeito indutivo, né? Quando ele puxa a densidade eletrônica, a gente vai falar quando for falar do flúor ali, ou ele pode ter um efeito de conjugação, que é igual ao exemplo que está dando aí nesse paranitrofenol aí. Então ele pode muito variar o pKa, né, quando está ligado num composto, justamente por estabilizar essa carga negativa que vai ocorrer quando o seu composto perder o próton. Lembra que o pKa a gente está falando de base, de ganhar próton, mas o pKa é de doar o próton, né? Então, olha aí esse exemplo aí, né? Substituintes que estão conjugados ao sítio de perda ou ganho do próton, ou mesmo aqueles que não estão conjugados, mas possuem eletronegatividade, eles podem afetar o pKa do composto. Olha o pKa do nitrofenol aí. O fenol normal é o compostinho aqui, ó. Deixa eu desenhar o fenolzinho normal. Para quem não lembra. É um composto aromático com uma hidroxila lá em cima, é o fenol, tudo bem? Para nitrofenol, porque ele tem a posição orto, meta, no para você tem um grupo nitro, que é esse NO2 aí, né? Esse grupo nitro, ele já tem normalmente essa carga, ele é um zwitterium, que se chama, ele já tem essa carga positiva com negativa aí. Deixa eu só molhar a bica aqui. Então, o que acontece? Olha lá, o pKa do fenol é 10, o pKa do paranitrofenol é 7,14. Quem é mais ácido, gente? Bota na fila aí, 10 está aqui, 7,14 está aqui. Mais ácido, mais básico. Tudo bem? É assim que funciona o pKa, é simples desse jeito mesmo. Então, por que que isso é afetado? Olha lá, quando, né, a doação desse próton aí, né, então ele perde o próton, lá ele doa o seu próton, fica com uma carga negativa, essa carga negativa ela pode ser estabilizada, de novo, gente, conjugação, ela pode ser estabilizada por essa aromaticidade aqui, pelo anel aromático,
E o grupo nitro ele é um grupo muito retirador de elétron, então essa carga negativa ela pode vir parar nesse outro oxigênio aqui, que está na posição par aí, que faz com que haja essa estabilidade. Se há essa estabilidade, ele consegue doar esse próton e ficar com essa carga negativa mais facilmente. Sempre que um composto doa ou recebe ali, fica com uma carga positiva, mas sempre que ele tem uma carga e que essa carga fica dissipada pela molécula, você consegue desenhar a dança dos elétrons e colocar essa carga em outro lugar, isso gera uma estabilidade na sua molécula lá, tudo bem? Olha aí, o para-2,4,6 trinitrofenol aí, que é o ácido pícrico, né? Que gera também o TNT, se ele for seco lá, tá? Seco aqui, ó, só trocou o OH pela metila, ele já vai virar o trinitrotolueno, que é o explosivo famoso que todo mundo conhece. Olha o pKa dele, 0,7 em comparação do fenol. Por quê? Porque ele tem agora 3 nitros aqui, 1, 2, 3. Esses 3 nitros fazendo aquele mesmo efeito aqui, ó, vem andando o parzinho de elétron para o oxigênio, ele vai poder ir para o oxigênio de lá, vai ter mais um nitro aqui, ó, vou aproveitar que já está aqui, ó, a molécula, e vai ter mais um nitro aqui. Tudo bem? Ó, ele já vai conseguir se dissipar por esses 3 nitros aí, e olha o pKa dele, o tanto que já diminuiu. Eu travei aí com a minha cara aí, mas tudo bem, acho que vocês estão ouvindo. Diminui muito, tá? Tudo bem? Então, só pelo efeito da conjugação. Por quê? Porque dissipou aí a carga negativa por mais átomos ainda. Aqui, então, a carga negativa fica dissipada por 1, 2, 3, 4 átomos, né? Imagina como diminui, torna ele muito mais ácido lá, né? E aí ele era usado na indústria de tingimento, né? O ácido pícrico, mas deixou de ser utilizado. Por quê? Pela periculosidade dele aí, né? Quando ele seca, né, ele pode virar o trinitrotolueno lá, que é o TNT, que pode explodir. Efeitos indutivos, que é o efeito de puxar a densidade eletrônica também, né? Quando a gente olha aqui, ó, comparando aqui o ácido acético e vai adicionando a essa metila, trocando hidrogênio por flúor, né? 1, 2 e 3 flúor, olha lá o que acontece com o pKa. O pKa do ácido acético, 4,76. Colocou o flúor aqui, diminui para 2,59, ficou mais ácido. Colocou 2 flúor, 1,34. Colocou 3, menos 1. Por quê? Porque quando fica essa carga negativa, lembra que aqui, ó, deixa eu desenhar aqui, ó, a metila junto com a carbonila, com o H, vai perder esse próton e vai formar o quê? Metila. Não vou colocar direto sem água, tá? Isso aqui vai virar H3O+. Essa carga negativa aqui, ó, se o flúor puxa essa densidade de carga para lá, puxa, ele estabiliza essa estabilidade, agora a gente não está vendo a carga andar. Não é por conjugação, é por indução, né? Por puxar essa densidade, por puxar o flúor eletronegativo, ele puxa essa densidade negativa para ele também, então fica dissipada essa carga negativa pela molécula que se torna mais estável, dissipou a carga negativa. Você também pode pensar por qual lado? O flúor aqui ligado a esse carbono, a essa carbonila, a esse ácido carboxílico, na verdade, né? Ele puxa tantos elétrons aqui que esse hidrogênio aqui ele começa a ficar cada vez mais ácido porque ele fica mais exposto, ele fica cada vez com menos densidade eletrônica em cima dele. Chega uma hora que ele é quase um próton solto já nesse caso aqui, né? Que ele está com pKa menos 1. Eu acredito de novo que vocês estão me escutando aí. Quando ele está com pKa menos 1, ele já fica então aí praticamente um ácido solto ali, né? Ele não fica com esse próton com ele nem a pau nesse caso aí, tá bom? Quando a gente fala aí, agora de novo, mudando, em vez de efeitos substituintes, falando de hidrocarbonetos ácidos, lembrando, se inscreva no canal, curta, dê o like aí. Normalmente hidrocarbonetos eles não são ácidos, lembra de quem? Que a gente falou lá no começo do vídeo, por isso que é legal assistir o vídeo inteiro aí, ó. Do butylítio ele é usado como uma base, né? Até para arrancar hidrogênio das aminas aí, né? O metano, olha o pKa do metano, alucinado, 48, impossível desprotonar o metano, eu não fechei o parênteses aqui, impossível desprotonar esse metano aí, né? Mas alguns podem ser desprotonados, tudo bem? Alguns hidrocarbonetos podem ser desprotonados, e isso aqui a gente até falou, né? Olha o pKa do
de um hidrocarboneto 48. Por isso que o butil-lítio é uma base muito forte. Porque quando você coloca ele lá no meio, que ele formar o butil negativo, ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer pegar um hidrogênio de alguém. E ele é uma base muito forte, ele é uma base muito forte. Se você tem lá um NH3, ele vai pegar a base de quem? Ele vai pegar esse NH3, essa amina aí. Por mais que a amina seja, né, por mais que a amina não queira perder esse hidrogênio dela, esse segundo hidrogênio dela, a gente viu lá no começo ali, o butil-lítio consegue arrancar essa base dela aí, tá? Então, olha aqui. No caso de hidrocarbonetos aí, alguns hidrocarbonetos podem se desprotonar, né? Aqui ele está dando exemplo de novo, aqui está usando o butil-lítio também, porque o butil-lítio é uma base muito forte aí, né? Para desprotonar quem? Um acetileno. O acetileno é esse composto. Aqui nesse caso é um genérico, né? Tá com R, mas o acetileno, por exemplo, tem um pKa 25, né? Ele pode ser desprotonado até por uma amina ou por outras bases, como o butil-lítio, mas olha lá, ele perde esse hidrogênio, o pKa dele é 25, lembra disso aí, não é tão grande. Aqui não é o acetileno ia ter um hidrogênio aqui só, tá? O acetileno ele não tem, ele só tem os carboninhos ali, ele não tem o R. Mas você arranca, olha o pKa que gera aí, ó. O pKa vai gerar, o pKa gerado em torno de 50, muito básico, né? Muito básico aí, então é impossível você pegar de novo esse hidrogênio aqui do hidrocarboneto que foi formado. É como se fosse aqui, ó, o butil, a butila, né? Ela arrancou o hidrogênio da amina aí, fica um B-butil normal, um butano, que se chama butil, um butano, mais o NH2. Nesse caso aqui eu estou dando outro exemplo, o NH2, só para não confundir, né? Que a gente falou lá na frente das aminas, mas olha o pKa dele, 50. 50 ninguém mais tira esse hidrogênio dele, gente. Ele é muito, muito básico. Ele recebe hidrogênio. O que quer dizer que ele é muito básico? Ele recebe hidrogênio, ele não vai doar esse hidrogênio para nunca mais, né? Aqui, olha o exemplo. Ficou aqui com uma carga negativa o acetileno ou o carbono que tem um orbital sp. Por que que ele consegue ficar, então? Principalmente hidrocarbonetos que têm hibridização sp aí, justamente por causa do caráter S. Lembra, igual a gente falou, sp tem meio, 50% dele é caráter S, 50% dele é caráter S. São dois orbitais misturados só e um para um S e um P. 50% caráter S fica mais próximo do núcleo, os elétrons. E então isso gera, quando gera uma carga negativa, nesse caso aqui, ó, quando gera essa carga negativa, ele mais próximo do núcleo, ele vai ser mais estabilizado, ele é mais estável, tudo bem? Então olha aí, igual a gente falou, ó, a carga negativa mais estabilizada é pela proximidade do núcleo, justamente por essa hibridização aí, ó, sp. No caso aqui do butil-lítio, né, que ficou o butano aqui, o orbital do butano é o quê? Todos os carbonos do butano são sp3, então aí o pKa já pipoca lá para cima, já ficou muito básico, ele não vai doar não perde esse próton de maneira nenhuma lá, tudo bem? Agora, as ligações, então para carbono sp aí, a gente até que consegue arrancar um próton ali, justamente por esse caráter S maior, e ele conseguir estabilizar essa carga negativa pela proximidade do núcleo. Agora essa ligação ela pode ser retirada por outros compostos aí, né? De outros compostos, como por exemplo aí do aldeídos, ácidos carboxílicos aí, mas ó, o ácido carboxílico quem vai desprotonar vai ser o ácido mesmo. O aldeído, por exemplo, ele tem um pKa de 13,5, né? Um pKa que já é um pKa mais acessível, pode ser arrancado até por uma hidroxila normal. Lembra que o pKa de uma hidroxila, aqui, ó, 15,7, né? A gente fala que a escala do pKa de pH vai de 0 a 15, né? De 1 a 14, 0 a 15 ali, por convenção, mas se a gente fosse falar certinho mesmo, ela ia de menos 1,7 a 15,7, né? O pKa da hidroxila, então, aqui você tem 15,7 contra 13,5. Quem que ganha? Esse daqui ganha, então ele vai agir como uma base e é o que ele está fazendo. Ele está pegando aí esse próton aí, ó, tá formando formando esse enolato aí, né? Formando esse íon negativo que está ficando em cima da carga do oxigênio e ele é estabilizado, por isso que ele é formado mais facilmente. De novo, né? O substituinte, um grupo funcional aqui ajudando a estabilização e ajudando a perder aí, né?
esse carbono e hidrogênio, essas ligações carbono e hidrogênio aí, funcionando como um ácido, perdendo seu próton lá, nesse caso aí, tá? Um outro exemplo aqui, né, uma cetona, ó, o pKa da cetona. Aqui está se comparando, né? Comparando o carbono, o pKa de uma cetona com o pKa de uma amida com o pKa de um carboxilato aí, né? Olha lá, se a gente for o da cetona, pKa 19, pKa de uma amida 15 está ficando mais ácido, pKa de um carboxilato 5 está ficando mais ácido ainda. Por que isso, gente? Porque se a gente parte carbono, comparar a eletronegatividade do carbono, do nitrogênio e do oxigênio, o oxigênio ele vai ser o mais eletronegativo de todos. O nitrogênio vai estar no meio do caminho, está refletindo aqui, e o carbono, o menos eletronegativo de todos. Então, ele é mais difícil tirar esse hidrogênio aqui, né? Tirar esse hidrogênio é mais difícil, por quê? Porque essa carga negativa, em cima de um átomo que não é tão eletronegativo, ela não vai ser estabilizada, e também o livro fala o quê também? Que essa deslocalização da carga negativa da base conjugada em átomos mais eletronegativos é a mais estável. É isso que eu acabei de falar, mas de um jeito mais bonito, né? Quanto mais eletronegativo o átomo é, nesse caso aqui, ó, vamos olhar aqui, vou dar o zoom aqui para ficar mais bonitinho. Mais eletronegativo o átomo é, o oxigênio, bastante eletronegativo. Quando vier uma base tomar esse hidrogênio aqui, né, e a carga ficar em cima desse oxigênio, né, ou vai ficar daquele ali, mas ela também pode descer a dupla aqui e ficar em cima desse daqui, vai sofrer essa deslocalização. O oxigênio ele já é eletronegativo, ele já tem uma certa eletronegatividade, então ele consegue aguentar ficar mais com cargas negativas em cima dele. É só você pensar aí, por exemplo, no cloro, né, quando você pega cloreto de sódio lá, os ânions, cloro, bromo, que são bem eletronegativos, eles ficam com a carga negativa ali, ó, tranquilamente, fazem ligação iônica e tudo mais. Então, quando você pega o oxigênio, que é mais eletronegativo, ele ficar com essa carga negativa aqui é porque o livro não colocou de um jeito legal, né? Tá todo mundo ficando com a carga negativa em cima do oxigênio ali, mas quando volta, igual voltou aqui, ó, né? Vai ficar em cima do carbono. Se voltar esse daqui, ó, vai ficar em cima do nitrogênio. E se voltar aqui, vai ficar em cima do oxigênio. Como o oxigênio é mais eletronegativo, essa conjugação aí ela vai gerar uma maior estabilidade. Se gera uma maior estabilidade, ele perde isso mais facilmente. Porque se vai gerar um composto mais estável, é mais provável de acontecer. Tudo bem? O grupo nitro é ainda mais eficiente. Olha o nitro aqui, ó. O grupo nitro, igual a gente falou do paranitrofenol, ele já é um retirador forte de elétron lá. Olha a ligação carbono-hidrogênio aqui, né? Carbono, aqui lembra que é um CH3, mas o livro mostra só um carbono, um hidrogênio mesmo, para ficar mais didático. Perde esse hidrogênio aí, o que vai acontecer? Vai formar uma dupla ligação ali, vai subir a carga para o oxigênio, que já sabe lidar melhor aí, né, com essas cargas negativas, mas vai fazer com que ele tenha aí um pKa mais ácido ainda. Ó, se a gente olhar aqui, ó, o pKa aqui, ó, 19. Agora, quando eu coloquei uma amida aqui nesse caso, né, 15, agora se a gente colocar aqui, ó, voltei errado. Se a gente colocar o nitrometano para uma ligação, pensa que aqui quem está perdendo aqui é o carbono perdendo a ligação hidrogênio, ó. O carbono perdendo a ligação hidrogênio, a gente tem que comparar com esse aqui, ó, né, uma cetona com o grupo nitro lá. Aqui o pKa é 10. Aqui o pKa era 19. Tudo bem? Então ele fica mais ácido justamente por quê? Porque o grupo nitro ele é um grupo retirador, ele já sabe trabalhar, não sabe assim, tá? A química ninguém sabe nada, mas é um jeito mais fácil da gente ser didático aí. Ele sabe trabalhar melhor com essa questão eu já tinha colocado até aqui, tô com a carga negativa, o que eu faço agora? O grupo nitro ele é um retirador de elétron, ele sabe ficar com essa carga negativa, tá? Vai formar esse enolato aí, né? Forma esse enolato aí, e esse enolato, vagarosamente, ele vai ser, de novo, transformado aí para o composto nitro, o nitrometano que era de antes. Pensa, um fato legal aqui é de se pensar o quê? Que essa cinética, se a gente pensar em cinética de reação, a cinética de protonação do oxigênio aqui é bastante rápida, né? Então, a forma enol aí, ela é formada rapidamente, mas essa conversão do enol para o nitrometano,
é uma cinética muito mais lenta, justamente por essa questão aí do carbono não aceitar, não ter tanta eletronegatividade quanto o oxigênio tem ali. Tudo bem? Olha aí, por que a gente precisa comparar a força de ácidos de oxigênio e nitrogênio? Essa aqui é a última partezinha aí dessa parte do capítulo, ainda tem ainda falando, eu vou fazer depois, mas basicamente o capítulo acaba aí, depois ele só dá alguns exemplos de fármacos e tudo mais. Eu vou fazer um vídeo voltado para a química farmacêutica, aproveitando que o livro dá esse contexto do fármaco, mas aí aqui ele já acaba, né, colocando a formação de uma amida a partir do quê? A partir da anilina, né, com o anidrido acético, né? Isso aqui a gente já consegue ver a questão do pKa. Vou desenhar aqui a anilina, ó. Se a gente desenhar a anilina ela tem essa estrutura aromática aqui, né? NH2. O anidrido acético tem aí, né? O que vai acontecer? A amina funcionando, vou fazer aqui, ó, como uma base, vai atacar essa carbonila aqui. Essa carbonila aqui, esse carbono, ele é um eletrófilo, a anilina está funcionando como nucleófilo, vai subir esse daqui, né? Vai subir o parzinho de elétron e vai formar o que aqui agora? Vai formar vou colocar o N, H, eu vou fazer até de propósito assim, ó, H2 aqui, ligou nesse carbono que está ligado no oxigênio, que ficou agora negativo, está ligado aqui, está ligado no O. Vamos lá, ó que bonitinho, né? Ficou dessa maneira aqui. O que pode acontecer agora, gente? Nesse caso aqui, se você tem, né, o acetato, ele já vai estar na sua solução também. Ele pode vir aqui, desenhar um acetato, ele pode vir aqui, ó. O acetato é isso daqui, tá? Com essa carguinha negativa aqui, pegar esse hidrogênio aqui, porque esse nitrogênio aqui ele está positivo, ele não pode ficar positivo ali. Essa carga aqui do oxigênio desce, deixa eu fazer a setinha preta para ficar mais bonitinho. Tem que tomar cuidado com a setinha preta para ela não parar meu vídeo. Desce e forma de novo um outro acetato ali, ó. Bota a setinha aqui para cá. Vai ficar o quê? NH aqui. Porque perdeu um hidrogênio para o acetato ali. Ficou dupla O de novo, que voltou a dupla ligação. A metila que já estava ali, mas formou de novo um acetato no meio, que foi esse formado aqui. E ainda formou ainda um ácido acético, né? Formou um ácido acético. Então, ao longo da reação, você pode ter a formação aí de ácido acético. Nesse caso aqui, que foi aquele ali que pegou. Mas formou, então, aqui, ó, uma amida, tá? Da formação de uma amida. Sabendo disso daqui, né, essa reação aqui, ela pode ser feita... Por que é importante aqui? Ele dá esse exemplo. Por que é importante essa reação como exemplo? Porque nessa reação, você pode fazer ela em água. Por quê? Porque a água, quando comparada, né? A água, a basicidade da água, né? A basicidade da água. Quem é o outro nucleófilo que tem aí? O acetato, né? Que também vai entrar junto ali. E a anilina, a gente tem 3 oportunidades de atacar aqui, ó. O anidrido acético, a água, o acetato e a anilina. Você pode fazer essa reação em água, por quê? Porque o pKa da água é mais ácido do que o pKa da sua anilina. Então, a sua anilina vai ser quem preferencialmente, a sua anilina vai ser quem preferencialmente vai atacar o anidrido acético ali,
vai agir como essa base aí, doar o seu par de elétrons, né? Ela vai agir como essa base aí, e você pode fazer essa reação em água. Então, você sabendo a força dos pKa, você consegue, às vezes, fazer uma química mais verde, usar menos solventes orgânicos e fazer uma reação mais limpa. Além disso, esse composto aqui em água, ele é insolúvel. Essa amida formada aqui, ó, ela é insolúvel, então você pode apenas pegar ali e filtrar essa amida. Por quê? Porque quando ela for sendo formada, ela vai se precipitar, ainda vai melhorar o quê? Vai melhorar a cinética da sua reação, porque como ela é insolúvel, ela precipita, o equilíbrio ele vai ser deslocado ainda mais para o lado da formação dessa amida aí, tá? Então, aqui está até escrito aqui, ó, o isolamento do produto é facilitado pela sua insolubilidade em água, podendo ser filtrado. Você sabendo essa questão do pKa, você sabe que você pode fazer essa reação em água, porque você está comparando o pKa de um composto que possui oxigênio com o pKa de um composto que possui nitrogênio ali, tudo bem? Se você gostou dessa aula, se inscreva no meu canal, me ajude a ter mais inscritos. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Um abraço, curta outros vídeos aí e fui!